Meus amados irmãos, a paz do Senhor Jesus. Estou muito feliz em estar aqui, mais um culto, estando adorando a Deus junto com os irmãos. E eu estou muito alegre por causa não só da primavera, que é a temática do culto, mas aquilo que Deus há de falar aos nossos corações nessa noite. Primavera é muito boa, né? Que existe diversidade das flores, das plantas, das cores. Primavera é sinônimo de vida, é sinônimo de alegria. Mas antes da primavera vem o inverno, né? E o inverno é muito frio. No inverno eu sinto algumas dores nas minhas juntas, apesar de ser muito novo. Eu já sofri bastante acidente de moto, de bicicleta, pé de abacate, pé de manga, carrinho de rolemã, bicicleta, eu já repeti, correndo atrás de pipa, enfim, nessa infância nossa aqui de São Paulo. Então no inverno parece que o meu corpo ele fica mais sensível, os ossos parece que é só comigo assim ou com os irmãos também? Os irmãos também, né? Então a gente passa por alguns invernos. A nossa vida ela é exposta a alguns invernos, alguns momentos da trajetória da nossa vida. A gente encara verdadeiros invernos de frio, no relento, se sentindo só nas penumbras da noite da vida. Eu já enfrentei algumas, né? Já vi minha mãe e meu pai enfrentarem outras, amigos meus enfrentarem outras também. Terça-feira agora, eu participei de um momento muito triste com um amigo meu que chama Diego, que era da igreja que eu frequentava, juntamente com a sua mãe Cida. Um momento triste por quê? Porque ela tem um filho, e tinha um filho chamado Leandro. Leandro tinha 24 anos, e o Leandro ele saiu da igreja, saiu do grupo dos adolescentes, dos jovens, e começou a se envolver com algumas pessoas de zona de risco, aquilo que a gente chama de pessoas envolvidas com crime, com drogas, com roubo. E o Leandro foi fazer um furto, e nesse furto ele acabou sendo perseguido pela polícia. Ele tomou alguns tiros, foi internado, a gente visitou a mocidade, graças a Deus ele sofreu algumas alterações na saúde e tal, teve que pagar os dias lá na cadeia. E depois que ele saiu, a gente fez o apelo, foi na casa dele, fizemos culto, levamos a mensagem, trouxemos a palavra, aconselhamos. E aí a Cida sempre pedia para a gente estar orando por ele. E aí a questão é a seguinte, é que a nossa vida é baseada em decisões. E aí o Leandro ele acabou voltando para o mundo das drogas. E por esses últimos dias, acho que na segunda-feira, ele junto com seus colegas da onde eu moro, ele acabou entrando em overdose porque ele consumiu tanta cocaína que os colegas dele não conseguiam socorrê-lo de tão louco que os caras estavam. Esse é o inverno que a nossa sociedade enfrenta hoje. Não é somente nessa questão das drogas. Como eu estava comentando com o pastor Tiago, a violência está exacerbada e sem... A sociedade hoje é muito violenta. É muito violenta. Intolerante também. Então, a gente vive também problemas na questão da base familiar hoje. Se a gente olhar para os nossos sistemas político, saúde pública, transporte, justiça social, distribuição de renda, enfim, o que está relacionado à dignidade do ser humano, acerca do poder público, acerca daqueles que podem fazer pelos pobres e desfavorecidos. Como diz os pequenos profetas da Bíblia, quando eles trazem uma mensagem de justiça social, uma mensagem de protesto contra o mal que está presente diante do nosso mundo. Então eu chamaria hoje, dentro desse culto temático, essas pequenas coisas que estão acontecendo são invernos passageiros, invernos que acabam soprando esses ventos gelados. Mas, por outro lado, nós temos, dentro dessa realidade,
nós temos a alegria de saber que existe em nós, e que não somente existe em nós, mas que nós somos o reino de Deus, que nós somos a igreja de Cristo, que nós somos o povo de Deus, povo que é separado para anunciar as maravilhas daquele que nos chamou das trevas e nos colocou na luz. Então, trevas é sinônimo de frio e luz é sinônimo de calor, é sinônimo de vida. E nós iremos ler um texto que, pensando comigo, qual texto eu prego nessa noite, o Senhor inclinou meu coração para estar lendo em Lucas 22, 47 até o 53. Lucas capítulo 22, versículo 47 até o versículo 53. Todos acharam? Amém ou misericórdia? Tem alguma misericórdia aí que não achou? Seu canto ali, né? Pai da nossa irmã Marta, né? Deus abençoe sua vida. Estou feliz em ver o André também aqui, a sua noiva também. Estivemos almoçando junto ali na casa da Dona Eunice. Também agradecemos pelo carinho que a igreja tem nos acolhido. O Andrés, Colômbia, Priscila, eu. Deus abençoe a igreja do Sacomã. Amém? Então diz assim, vamos ler. Estando ele ainda a falar, surgiu uma multidão, e um dos 12, chamado Judas, que vinha adiante dela, chegou-se a Jesus para o beijar. Jesus, porém, lhe disse: Judas, com um beijo traz o filho do homem? Vendo os que estavam com ele o que ia suceder, disseram-lhe: Senhor, feriremos a espada? Um deles feriu o servo do sumo sacerdote e cortou-lhe a orelha direita. Mas Jesus disse: Deixai-os, basta. E, tocando-lhe a orelha, o curou. Disse-lhe Jesus aos principais sacerdotes, oficiais da guarda do templo e anciãos que tinham ido contra ele: Saíste como a um assaltante com espada e cacetete? Eu estava todos os dias convosco no templo, e não estendestes as mãos contra mim. Esta, porém, é a vossa hora e o poder das trevas. Eu queria compartilhar só o versículo 50 do capítulo 26 de Mateus. Um detalhe que me chamou a atenção, porque esse texto ele é sinótico, ou seja, a gente percebe ele no ponto de vista de Lucas, de Marcos, de Mateus e de João. E Mateus 26, versículo 50, tem um detalhe que me chama a atenção diante dessa realidade que Jesus está vivendo. E diz assim, todos acharam? Vamos ler, diz assim: Jesus, porém, lhe disse: Amigo, para que vieste? Então, aproximando-se eles, lançaram mão de Jesus e o prenderam. Essa expressão que Jesus usa para falar com Judas Iscariotes, quando ele diz: Amigo, a que vieste? Em outras traduções, quando Jesus chama Judas Iscariotes, aquele que o trairia, de amigo, ele não chama Judas Iscariotes de amigo com falsidade, ou com dolo, ou com falta de sinceridade. Quando Jesus chama Judas Iscariotes de amigo, sabendo que o próprio Judas Iscariotes é aquele que vendeu por 30 moedas, Jesus, sabendo que havia convivido 3 anos e aproximadamente 6 meses, segundo os relatos históricos, junto com os discípulos, unidos em dia, noite, tarde, com alimento, com falta de alimento, trajetórias missionárias de 2, 3, 4 dias andando, né? Depois disso, Jesus, depois de passar
com seus discípulos o tempo que foi permitido pelo Pai. Ele agora está no Getsêmani, ele está reunido com seus discípulos no Monte das Oliveiras, e ele está orando, e ele está clamando, e ele está suplicando a Deus e falando: Pai, passa de mim este cálice, mas todavia seja feita a tua vontade. Se não for possível passar esse cálice sem que eu beba, seja feita a tua vontade. E Jesus está em tamanha agonia ali no Getsêmani, a ponto dele transpirar sangue, a ponto do seu sangue escorrer pelo seu corpo e se misturar junto com a terra. E eu fiquei, ao estudar esse texto, imaginando um inverno que Jesus passou, a noite fria que Jesus passou, a agonia que Jesus passou. Eu fiz uma pesquisa aqui, eu queria compartilhar com os irmãos, e eu queria que os irmãos lessem depois o que esse doutor Barbet, é um médico francês e professor cirurgião, ele escreveu acerca da agonia que Jesus sentiu. E qual que é o estado clínico que ele dá para a gente, o dado clínico que ele dá, da agonia que Jesus teve que passar, ou que um ser humano passa para chegar no estado de chegar a transpirar sangue. E ele fala o seguinte, que é uma hematidrose. Acho que a Valquíria está mais a par disso, né? E aí fala assim, é um fenômeno raríssimo, né? É produzido em condições excepcionais. Para provocá-lo, é necessário uma fraqueza física, acompanhada de um abatimento moral violento, causado por uma profunda emoção, por um grande medo, o terror, o susto, a angústia terrível de sentir-se carregando todos os pecados dos homens devem ter esmagado Jesus. Tal tensão extrema produz o rugimento das finíssimas veias capilares que estão sob as glândulas sudoriparas. O sangue se mistura com o suor e se concentra sobre a pele, e então escorre por todo o corpo até a terra. Então Jesus ele entrou nesse estado de agonia, onde o seu corpo começou a reagir de uma forma que ele veio sofrer a angústia, a agonia. Quando a multidão chega para pegar Jesus, Marcos fala que a multidão chegou como se fosse pegar um vândalo, um criminoso com porretes, gritando. E quem eram as pessoas envolvidas nessa busca por Jesus? As autoridades de Israel, sumos sacerdotes, escribas, fariseus. Então Jesus está sendo rejeitado pelas autoridades, pela religião da época, está sendo rejeitado, negado pelo seu discípulo que andou com ele, conviveu com ele. E aí, você pode imaginar isso, meus irmãos? Jesus olha para Judas e ainda o chama de amigo, depois dessa tamanha agonia. Parece que o cenário aqui é um cenário onde Jesus ele está desfavorecido. E é impressionante a gente notar como a nossa vida passa por esses momentos de agonia, de angústia, de sofrimento, de tristeza, momentos que a gente se encontra num Getsêmani da vida. Getsêmani significa prensa de óleo. Era o Monte das Oliveiras, onde as pessoas pegavam as oliveiras, as azeitonas, jogavam na prensa, e o processo de fazer o azeite, você precisa espremer a azeitona, espremer até que ela venha soltar todo o seu conteúdo para fazer o azeite. E a ideia do texto é justamente isso, que Jesus está ali, naquele monte, não somente naquele monte, mas aquilo que virá. Jesus vai ser esmagado, Jesus vai ser esmiuçado, Jesus ele vai ser agora martirizado para que nós hoje vivêssemos essa primavera que nós estamos vivendo, que é essa nova vida. Mas pensar em primavera cristã
primavera que nós podemos desfrutar sem a pessoa de Jesus é inverno, é trevas, é escuridão, é solidão, é angústia, é agonia sem esperança. Mas pensar nessa agonia com Jesus é saber que Jesus, nessa caminhada, nessa trajetória da nossa vida, não é somente uma trajetória solitária, sozinho, mas é uma trajetória solidária onde Jesus está conosco em todo o tempo. E aí Jesus fala para aquelas pessoas que foram buscá-lo: olha, vocês vieram buscar a mim? Sou eu, vem, pode me levar, deixa estes irem embora, porque não é a eles que vocês vieram procurar, vocês vieram procurar a mim. Jesus faz um ato ali de amor incondicional, falando para aqueles algozes, para aqueles homens que foram procurá-lo, de que ele era a pessoa, de que deveria sofrer, que deveria ir para a cruz. E aí começa todo o processo de sofrimento de Jesus, que o levou à cruz. E ele é levado para Anás, Caifás, leva para Pilatos, e aí ele é levado para tomar a quarentena -1 lá de chicotada, é esbofeteado, batem com um pedaço de madeira no seu rosto, cospem nele. Que momento difícil Jesus está passando, meus irmãos. Que momento difícil quando nós olhamos para estas circunstâncias de Jesus. Nosso coração, como disse Paulo, quando Paulo fala para aqueles que ele ensinava: não me importunes, porque eu trago no corpo as marcas de Cristo. Ou seja, o amor de Deus em Cristo nos constrange. O amor de Deus em Cristo, na trajetória de Jesus para salvar-nos, é constrangedor, meus irmãos. Jesus, ele veio padecer, ele veio sofrer, para que nós pudéssemos ter uma nova vida e uma nova consciência, para que nós pudéssemos sermos novas criaturas, para que nós tivéssemos acesso a Deus. E essa é a maior riqueza que a humanidade tem, porque hoje, se nós quisermos desfrutar de uma nova primavera neste mundo em que nós vivemos, nós precisamos de Jesus, porque o que ele fez na cruz, a obra que ele realizou na cruz do Calvário, é uma obra que restaura todas as coisas, restaura a criação, restaura o universo, restaura o cosmos, restaura o ser humano. E por que nós estamos vivendo em dias tão difíceis, em que o ser humano, cada dia que se passa, a sua natureza humana se inclina cada vez mais para a maldade? Como resolver isso? Nos voltando para a cruz de Cristo, nos voltando para o seu sofrimento, porque quando nós nos voltamos para o sofrimento de Jesus, nós nos sentimos compadecidos, sabendo que nós não teríamos dignidade para sofrer e morrer na cruz no seu lugar, porque quando João Batista olha para ele, ele fala: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Mas nós podemos participar do sofrimento de Jesus, seguindo e vivendo a vida que ele nos deu. Porque o viver a vida de Cristo, o viver a vida que Jesus nos concedeu, é justamente trazer vida para este mundo que está sem vida. Jesus falou: sem mim nada podeis fazer. No cântico que nós cantamos, ele é o lírio, ele é a rosa de Saron, ele é a estrela da manhã. E aí, meus irmãos, quando Jesus fala: eu sou o caminho, a verdade e a vida, aí quando ele fala vida, ele usa a palavra zoe no grego, que não é bios, que bios é de vida orgânica, mas zoes é uma vida que vem de Deus e que ativa aquilo que nós perdemos, que estávamos mortos. Agora essa vida de Deus ativa a nossa vida, que nós tínhamos perdidos, para nós vivermos agora uma nova vida com Cristo.
Então, a nossa vida, se nós quisermos que a nossa vida seja uma primavera, que nós venhamos a exalar o bom perfume, nós precisamos exalar o bom perfume de Cristo. A igreja, quando olha para a vida de Cristo, para a obra de Cristo, para o que Cristo fez, é impossível a igreja não se compadecer também como coparticipante dessa mesma obra. Porque estar aqui é estar consciente de que Ele sofreu por nós, para nós estarmos em comunhão com Deus, em comunhão com o Pai, para que os nossos problemas, mesmo sem soluções, mesmo quando a gente não encontra a solução dos nossos problemas, a gente consegue desfrutar dessa paz maravilhosa, dessa graça maravilhosa que é o nosso referencial para a nossa vida. Porque Jesus ensinou que no mundo nós teríamos aflições, mas tem de bom ânimo, porque eu venci. Então, diante dessa realidade que a gente vive hoje, de tantos problemas, tanta tristeza, tantas mazelas, a gente tem também essa realidade de vida abundante, que é a vida que Cristo deu para a igreja. E Paulo vai muito mais a fundo no livro de Efésios, falando que a igreja, ela é o corpo de Cristo, que a igreja é a vida de Cristo na terra, de que a igreja, ela é a coluna do Deus vivo, ele é o edifício que Deus está construindo e mostrando ao mundo a maravilha do seu poder e do seu projeto salvífico para toda a humanidade. E aqueles que estão dentro desse edifício, dentro dessa obra, aqueles que fazem parte deste corpo, eles estão juntamente com Jesus à direita de Deus Pai. Então, uma das coisas que o Evangelho traz para a gente, que é a nossa consciência, nossa mente, nossa sabedoria humana, a gente não consegue, às vezes, quando eu fico lendo a Bíblia, meus irmãos, eu fico doidinho de pedra, como fala minha mãe, baiana. Por quê? Porque é muito profundo a forma que Deus opera, a forma que Deus trabalha, o desenrolar da história da salvação. E aí Deus mostra para a humanidade que Ele enviou o Filho dele aqui para restaurar essa criação que caiu com a queda do pecado. Porque hoje eu queria basear a minha pregação em 3 fundamentos: criação, queda e redenção. Na criação, Deus criou o homem à sua imagem e semelhança. A Bíblia fala que viu Deus que era bom. Aí Deus criou os céus, criou a terra, disse haja luz, fez divisão das águas, fez o firmamento, criou as constelações, a natureza, todas as maravilhas que existem, como o pastor Tiago pregou aqui dias atrás, a complexibilidade que é o corpo humano, que é os neurônios, que é a mente, que é o ser humano. Eu falei uma vez no Betel, onde eu estudava, que existe um universo dentro do ser humano, de tão complexo que era, e a missionária gostou dessa frase, a missionária Suzana. Então, o ser humano é essa toda a complexibilidade, a criação, o cosmos, como que pode o sol nascer e depois se pôr, e toda essa complexidade, não dá para entender isso. Cada ciência vai explicar de uma forma como funciona, na astronomia, psicologia, medicina, enfim, filosofia, teologia, pedagogia. Meus irmãos, tantas coisas tentam explicar assim as maravilhas que Deus criou. E a gente não consegue chegar ainda. E tudo que Deus criou foi bom. Mas infelizmente, por causa do pecado, o ser humano, nós fomos corrompidos pelo pecado. E aí o ser humano passou a andar conforme o seu coração estava inclinado, né? No livro da Bíblia, a gente estudando, a gente vai percebendo que no Antigo Testamento existia muitas guerras, muitas injustiças. Um dos profetas chegou a protestar contra o sistema corrompido da época, que eles estavam trocando o justo a preço de chinelo.
se corrompendo, tratando o próximo como se fosse o nada. E aí, segundo o relato bíblico, todas as vezes que a humanidade chega nesse estágio de maldade, de maquinação, aonde você não encontra mais segurança, parece que Deus vai trazendo juízo sobre a humanidade. Deus traz juízo porque Ele é justo. Mas, porém, nós percebemos que depois dessa queda, Deus providencia a redenção em Jesus Cristo, para restaurar todas essas coisas que foi prejudicada por causa do pecado. Assim, a gente entende, pelo menos eu, uma opinião minha, eu sei que o ser humano ele é ruim na sua própria natureza, mas tem coisa que a gente olha o ser humano fazendo que a gente sabe que não pode ser em sã consciência. O ser humano só pode ser levado pelo próprio maligno a fazer essas coisas que a gente percebe. E a Bíblia fala que o diabo veio, senão, para matar, roubar e destruir. Mas Jesus veio dar o quê? Vida em abundância. Então Jesus está batendo de frente o tempo todo contra esse sistema, contra essa realidade do pecado, contra esse modelo falido deste mundo, deste sistema, que é dominado, não somente dominado, mas dirigido pelo maligno, em todas as áreas que a gente pode observar na sociedade. E aí ele vem trazendo uma nova consciência, uma nova ética. E qual que é essa ética? É a ética do reino de Deus. É a ética dos bem-aventurados pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Jesus traz para a gente, no meio dessa escuridão, no meio desse inverno que a humanidade enfrenta, Ele traz essa nova criação, essa nova primavera. Você pode sair daqui hoje consciente de que se você conhecer a Jesus, pode ser que você passe por vários momentos difíceis, mas você tem um Salvador, você tem um Redentor, você tem alguém que sofreu na cruz por você e que foi o único sacrifício perfeito que trouxe uma nova vida para você. Porque enquanto nós vivermos aqui nesse mundo, meus irmãos, viveremos dias difíceis. Aqueles que acompanham notícias, percebendo a crise na Europa, Portugal, Espanha, está acontecendo um monte de protesto. A gente sabe que as crises financeiras que afetam esses países acabam por fim decambando para os outros países emergentes, mais pobres. Quem está pobre fica mais pobre. Enfim, esses problemas que a gente vê de guerra do Irã, não sei se está fazendo bomba nuclear, se não está fazendo. Israel na ONU batendo de frente com eles, conversando, falando que os Estados Unidos tem que intervir. Tantos problemas nesse... E o noticiário quando a gente liga? Como viver diante dessa realidade? É possível viver em paz ou tranquilo diante dessa realidade do mundo de hoje? É possível, irmãos. É possível só com Jesus. Como disse o pastor Tiago, numa palestra, numa pregação, estou citando muito o pastor Tiago hoje, segundo Tiago, né? Aqui no livro da Bíblia. Se nós estivermos numa zona de risco, a gente, por exemplo, se eu estiver na faixa de Gaza, Valquíria foi para Israel esses dias, né? Passou perto de faixa de Gaza? Não, né? Turismo não quis, né? Então, é perigoso, gera tensão. Mesmo em meio a essas tensões, a gente sabe que com Jesus a gente tem uma esperança maior, a gente tem uma alegria maior. E eu coloquei aqui no boletim, talvez você não alcançou a sua casa própria, isso te gere frustração. Talvez a doença, o câncer, talvez a perda, talvez o desemprego. Eu lembro que uma vez eu fiquei desempregado, eu fiquei tão deprê, irmãos. Minha mãe falava para mim, reage para a vida, Dorival, faz alguma coisa, sai dessa cama. Porque, puxa vida, eu fiquei tão impotente, tendo que estudar, tendo que pagar isso, pagar aquilo. E aí eu fiquei no quarto, e ela falou, reage para a vida, sai desses problemas aí. Deus vai te abençoar, você vai conseguir. E aí ela falou, olha, Deus não tem obra na sua vida, Deus não falou que você vai ser isso, vai ser aquilo, vai chegar a esse lugar. Então acredita nele.
E um dos invernos que a minha família está vivendo agora é que a minha irmã está com depressão. Mas todas as vezes que eu falo de Jesus para ela, mesmo sabendo que ela tem que ser medicada, os olhos dela brilham porque ela está falando: eu creio, Dorival, que Deus vai mudar esse quadro, que essa situação vai passar. Como diz o cântico, com Jesus no coração a gente é feliz. Nós precisamos florear a nossa vida com Jesus. Nós precisamos perfumar a nossa vida nos dias de hoje de Jesus. Nós precisamos exalar hoje, nesse mundo que nós vivemos, o bom perfume de Cristo. E como que eu faço isso? Sendo imitador de Cristo, sendo imitador de Jesus, tentando imitá-lo. Precisamos imitar a Jesus, meus irmãos. Cada um que está aqui é uma semente, certo? Jesus fazia muitas comparações, muitas analogias. Ele usava muitos exemplos do cotidiano. E aí eu coloquei aqui uma frase de uma cantora que ela fala na sua música: a semente fecundou, já começa a existir. Uma vez que nós cremos naquilo que Jesus é em nós e naquilo que nós somos nele, ele já é em nós. Ele já vive em nós. E ele já se manifesta através das nossas vidas. Eu queria que você saísse com essa consciência hoje, de que Jesus está em você, de que Jesus vive em você, e que ele se manifesta ao mundo, mesmo sem você entender, mesmo sem você perceber, mesmo sem você conseguir, às vezes, perceber quando ele te usa, que ele está usando a sua vida para tornar esse mundo mais belo. Cada um que está aqui é uma semente do reino de Deus. E aí eu estou usando muito esses exemplos ultimamente nas minhas pregações. E aí eu falo, vamos ser sementes humanas, sementes do reino de Deus, sementes que plantam a mensagem do Evangelho, as boas novas de arrependimento para o ser humano ter um encontro com Deus, o ser humano ter um encontro com Deus, e à medida que ele tem um encontro com Deus, ele tem um encontro consigo mesmo. Meus irmãos, quando eu tive um encontro com Jesus, primeiro Jesus, ele me puxou do labirinto escuro, como diz um cântico, e eu ainda resistindo, ele me colocou no reino do seu amor. E aí quando eu tive um encontro com Jesus, que Jesus teve um encontro comigo, eu olhei para a minha realidade, falei, meu Deus, que ponto eu cheguei, porque eu dei o exemplo do meu amigo aqui, Leandro, que faleceu, que morreu por causa da droga. E você que está aqui, jovem, não entra por esse caminho não, é furada. Não entra também pelo caminho do crime não, é furada. Você que está aqui, jovem, não entra pelo caminho do funk não, que faz apologia à prostituição, às drogas, que faz apologia à falta de inocência, que faz o adolescente e o jovem perder a inocência tão cedo. Não entra por esse caminho não. Você que está aqui, que é jovem, está com problema na escola, que não está passando nas provas, que não está estudando, que não presta atenção, não entra no embalo daqueles que ficam fazendo bagunça no final da sala, não. Você que vem para a igreja, seja adulto ou seja pequeno, não fica brincando na hora do culto, na hora da mensagem, na hora das coisas que é sagrado, porque aqui agora é o momento do sagrado, e a gente vive hoje numa sociedade que perdeu o referencial do sagrado. A gente conversa com algumas pessoas e as pessoas não têm mais essa consciência do sagrado. Cada um constrói a sua própria crença da forma que bem entende. Mas existe um Deus soberano, um Deus todo-poderoso que está no controle de tudo e que deseja que nós sejamos como Ele. Como Ele falou para Abraão, ande na minha presença e sede perfeito como eu sou. Não somos perfeitos, mas nós devemos buscar isso. Porque nós precisamos de uma geração que floreie essa terra, que torne essa terra mais bela. Como que eu posso tornar esse mundo mais belo? Através da minha vida com Cristo, através do meu testemunho, através das minhas atitudes, através da minha obediência ao meu pai, à minha mãe, através de seguir o modelo de Jesus. Aquela perguntinha básica que não quer calar, que a maioria dos evangelistas e missionários usam quando vão fazer o evangelismo. O que Jesus faria em seu lugar, né?
O que Jesus faria no meu lugar? Aproveite a sua vida ao máximo, porque Jesus, Ele te deu a oportunidade de você conhecê-lo, de você desfrutar da vida dele. E desfrutar da vida de Jesus é isso, é ter uma nova consciência, é ter uma nova ética, é ter um respeito. Você que vem para a igreja com Nextel, não toca Nextel na hora do culto, porque agora é o momento de adorar a Deus. Se Deus te deu o seu Nextel, toca quando precisar, mas não na hora do culto, né? A gente enfrenta alguns problemas lá na Vila das Mercês e o Denis só falta queimar o fígado dele. Porque a gente precisa ter essa consciência. Todas as vezes que Jesus ia ao templo adorar, ele adorava, oferecia suas ofertas. Precisamos seguir o modelo de Jesus hoje. Se nós quisermos que a nossa terra seja mais bela, se os nossos jovens, enfim, todas as pessoas, nós precisamos imitar a Jesus. Precisamos trazer para a nossa vida, para o nosso coração, a pessoa de Jesus. Amém, meus irmãos? Eu sou muito grato a Deus por essa igreja, pelo trabalho que Deus me entregou aqui. Por esses dias, eu agradeço a Deus também pela vida do conselho, que me liberou para estar correndo atrás das coisas do meu casamento, porque eu preciso casar. Primeiro, que eu quero ter uma família. Segundo, que eu amo minha noiva. Terceiro, que eu quero ser pai em no máximo 2 anos. Quarto, que eu estou envelhecendo. Quinto, que Jesus está voltando. Não vou continuar, senão os irmãos vão ficar desesperados. Mas a ideia, meus irmãos, é que a nossa vida com Jesus, ela é uma primavera e é uma nova primavera. Ela é uma nova primavera. Hoje eu estive na casa da mãe do Júlio e eu cheguei cantando um hino. E na hora que ela ouviu eu cantar o hino, ela começou a cantar junto comigo. E depois eu fiz segunda voz para ela. E ela fez a primeira. E depois o Colômbia começou a cantar e eu fiz o baixo. E a gente fez 3 vozes. E a mãe do Júlio está bem debilitada, não é, Júlio? Está na cama. Mas quando toca no nome de Jesus, ela é muito mais ativa que muitos jovens e adolescentes daqui dessa igreja, para cantar para o Senhor. Isso é ter Jesus nas nossas vidas e no nosso coração. Não saia daqui nessa noite sem Jesus, porque é Ele que floreia as nossas vidas. Amém? Deus abençoe.